meus girassóis, toda a luz do mundo, a paz e a bênção de Santa Sara e de todos nós ciganos. Olha aqui, a sua cigana de luz, nosso encontro marcado às quintas-feiras, hoje, 11 de janeiro de 2024. E cigana, né? Lembrando sempre que o canal é de vocês, quem escolhe o conteúdo do canal são vocês. Vocês pedem, a humilde cigana faz. E é por isso que eu peço o seu like, é muito importante o seu joinha, para que o YouTube recomende o vídeo para outras pessoas. Todos sabem, eu abri este canal para despertar o maior número de pessoas para a luz e para a verdade revelada da espiritualidade, através da espiritualidade. Então, quanto mais pessoas conhecerem o canal, mais pessoas serão despertas e saberão a verdade através da espiritualidade verdadeira, de luz. Todos sabem, né? Eu sou uma patriota, todos sabem, eu sou considerada, vocês, né? Me consideram a mãe dos girassóis. E aqui a gente desperta as pessoas para a verdade. Então não esquece, tá? De deixar seu joinha, de compartilhar esse vídeo e de deixar aí nos comentários sugestões para os próximos vídeos. É muito importante. Bom, mas antes de darmos início, eu tenho que trazer aqui primeiro um agradecimento, mas de verdade, a todos os membros deste canal. Os membros e a vocês que nos enviam Pix para nos ajudar na causa animal. A cigana aqui, a defensora ferrenha dos animais há quase 30 anos. Eu comecei a alimentar bichinhos de rua não, né? Bichos abandonados pelas pessoas nas ruas aos 9 anos. Mas naquela época, né? Uma criança de 9 anos, eu sempre ia no comecinho da noite, finalzinho da tarde, né? Minha mãe colocava, naquela época era saco que se usava, né, de mercado, não era sacolinha. Então minha mãe fazia naquela época também se pegava carcaça de frango gratuitamente, né, nos açougues. Aí minha mãe fazia aquele panelão, né, com fubá, com frango, e eu saía distribuindo aí, e desde os meus 9 anos. Aí um dia eu falei que eu ia acabar com aquelas matilhas de animais com sarna, animais que as pessoas jogavam água fervendo. Eles já me esperavam. E assim que eu comecei a trabalhar, bem novinha, eu comecei a dedicar nas castrações, né? Eu me emociono quando eu falo deles. Inclusive tem pessoas que a gente está tendo muitos membros, muitos inscritos novos, né? O canal está crescendo e eu fico muito feliz que mais e mais pessoas estão despertando através deste canal para a luz, para a verdade. Só que quem está chegando agora não entende que aqui não é um estúdio, né? Eu não sou um YouTube profissional, que eu fiz um estúdio, que eu tenho pessoas para maquiagem, pessoas para monitorar a câmera. Não, eu fico meia hora tentando posicionar meu celular para ver se fica tudo bem. Eu faço tudo sozinha. Eu tenho 2 produtores para os vídeos, porque eu não entendo desses paranauê, né? De colocar a vinheta, não sei fazer isso. Entendem? Mas não, é tudo forma caseira, né? Às vezes eu filmo na minha sala de jantar, mas quando tá muito barulho eu tenho que vir para esse outro ambiente. Então as pessoas reclamam do áudio, as pessoas reclamam. Eu concordo que às vezes fica complicado, né? Eu tô tentando melhorar o máximo que eu posso, né? Isso são gastos e eu priorizo os meus animais, não somente os meus animais resgatados, que são centenas. Ah, não tenho só no meu abrigo, eu tenho lares temporários pagos. É o que eu falei, eu atuei como ativista e protetora dos direitos e bem-estar dos animais por mais de 25 anos. Então eu tenho muito animal resgatado, animal sequelado, animal que usa cadeirinha de roda, animal que usa fralda, animal que são animais, entre aspas, inadotáveis. E tem outros abrigos que dependem da ajuda deste canal para alimentar seus bichinhos. Porque com esse desgoverno que a gente vive, muita gente deixou de ajudar. Eu ajudo abrigos que antes estavam dando pipoca para os seus animais. É o que tinha para eles comer. Arroz, eles faziam arroz ali que sobrava para os gatinhos e para os cães davam pipoca. De situação tão crítica. E eu conheço os lugares que o meu canal aqui auxilia através de vocês. Então toda vez que eu vou fazer um gasto extra, eu priorizo os animais. Então é por isso que de uma vez a gente não tem um som maravilhoso, é tudo muito caseiro. Eu estou com uma obra aqui no fundo da minha casa. Bom, vamos lá.
Outra coisa, quando você anda canhota, você pode falar o que você quiser. Você pode usar o termo que você quiser. Você pode xingar quem você quiser, desde que quem esteja sendo ofendido seja a pessoa da direita. Mas quando você é da direita, como a cigana aqui, sim, porque embora eu seja uma cigana de luz, eu tenho, além do que eu enxergo espiritualmente, é por isso que eu sou. Você escolhe a rua da direita e da esquerda, eu sempre falo. E é justamente por enxergar o que é a canhota é que eu luto em prol da família. É justamente por enxergar o outro lado. Então, prestem muita atenção em quem vocês seguem e essas pessoas que batem palma para canhota. Por quê? O mundo tá de ponta cabeça, né? Nós estamos tendo notícias aí incríveis, né? Pois é, estamos numa transição de gerações, então não é tudo flores. Eu já fiz previsões 2024 mundial no Brasil, né? Convido vocês que não assistiu a assistir. Então o mundo vai chacoalhar, esse ano o mundo chacoalha, tá? Então eu sou obrigada a me abster de algumas palavras. Então tem que prestar bastante atenção no vídeo, você que está chegando agora, tá bom? Mas eu vou trazer um conteúdo sobre o Equador. Mas por que, cigano? Primeiro, que vocês me pediram. E segundo, que a energia que eu tô sentindo é que é como se fosse um estopim para algo muito maior que não vai ficar apenas no Equador. Talvez em toda a América Latina. Bate muito com as previsões que eu tenho feito. E os meus vídeos são interligados. Vocês estão vendo a Sulinha? A Sulinha, olha lá, clica aqui na descrição desse vídeo, tem todas as redes sociais da cigana, tem contato da cigana, tem onde comprar as camisetas que a cigana projetou uma por uma com muito carinho mesmo, e tem a nossa Sulinha, mas a Sulinha, entenda bem, tá? A Sulinha é a minha bonequinha, a Sulinha é a boneca da sorte, tá? Ela vai com a minha energia e com o meu perfume. Então vê lá no Instagram, pessoas que adquiriram a Sulinha, só que assim, entenda bem, a Sulinha é uma boneca artesanal, não é uma boneca fabricada assim em grande escala, né? A nossa artesã que faz com trabalha com riqueza de detalhes, ela consegue fazer no máximo uma Sulinha por semana, porque ela é feita com detalhes, né? Dá para vocês verem que coisa mais linda, né? A Sulinha, ela tem detalhes, ela é, olha, ela senta, tem um shortinho embaixo aqui, ela senta, ela movimenta a cabecinha. Tá vendo, ó? Não é uma boneca qualquer. Então, você quer adquirir a Sulinha para você presentear, para você ter aí na sua casa, clica aqui na descrição desse vídeo que tem um link que te direciona para você adquirir a Sulinha. É o que eu falei, a gente, né, não é produzido em larga escala, porque é um produto artesanal, né? Então, a nossa artesã, ela faz com muito carinho uma por semana. Então, se você quer adquirir a sua Sulinha, temos algumas unidades aí já prontas, eu não anunciei antes por conta disso, né? Para você adquirir sua Sulinha, né? Essa Sulinha boneca de luz, e ter sorte aí na sua vida, e ter também um presente muito especial para dar para quem você ama. Eu sou apaixonada por ela. E o meu perfume vai junto, tá bom? Bom, vamos lá, vou deixar a Sulinha aqui quietinha, essa fofura. Ela é muito linda, ela é muito... Não mexe no microfone que tá aqui, né, microfone? Vamos lá. Vamos lá, então. Com a permissão de vocês, eu tô suando porque tá calor. E eu tô suando porque a energia tá daquele jeito, que vocês já sabem. Vou jogar hoje com 2 baralhos simultâneos, um tarô e o baralho cigano. Todos sabem, cigano joga qualquer tipo de tarô, qualquer baralho, mas hoje eu quero jogar com tarô e com baralho cigano. E perguntar aos nossos mentores, lembrando que eu sempre estou aqui de forma voluntária e imparcial, eu simplesmente trago, através das cartas, o que é me permitido ver e revelar no momento. Então não é o que eu quero saber, né? Exatamente, é o que eles me permitem ver. Eu puxo energia, eu faço todo
né, tem todo um preparatório. Quando começa a fumar, os meus mentores já ancoraram, já estou com a energia do local, do país, da cidade, da pessoa. Então, vou dizer pela energia que eu estou sentindo aqui. Vai refletir na América Latina, é possível, tudo o que está acontecendo. Então, não se abstenham só no país. Vem coisa por aí. Tem coisa por aí, pela energia que eu estou sentindo, tá bom? E para você que deseja mandala de luz, que é um ritual exclusivo meu, tá? Aprendi com a minha mãe, que aprendeu com a minha avó, enfim, é exclusivo meu. É um ritual de luz, onde só é trabalhado com flores, frutas, velas, pedras e mel, tá? Cigana não faz nada pro mal de ninguém. Justamente por não fazer nada mal, nada que mexa com o livre-arbítrio de alguém, eu tenho mais força para lidar contra o mal. Eu não, né? Os mentores, eu sou um instrumento usado. Então, a mandala de luz, ela afasta todo tipo de energia densa e negativa que estiver junto à pessoa, inveja, até se tiver magia negra contra a pessoa, assim, ela trabalha o equilíbrio da pessoa e abrindo caminhos para diversos aspectos da vida da pessoa, tá bom? Então, também são números limitados, né, cigana, né? Porque eu lido com energias e muitas vezes energias muito pesadas. Então, entre em contato aqui pelo WhatsApp descrito aqui na foto de capa, caso você deseje mandala de luz ou caso você queira consultas, que a agenda de janeiro já fechou. Nós já estamos para fechar a agenda para fevereiro, tá bom? A gente sempre abre a agenda no comecinho do mês para já agendar para o mês seguinte. A procura é grande. Mas entendam bem, esse WhatsApp vocês não vão falar comigo. Esse WhatsApp vocês falam com o meu assistente Igor por mensagens escritas. Não adianta ligar, não adianta mandar áudio que ele não tem como ouvir, porque são mais de 500 mensagens por dia. Então, Igor não dá conta, né? Tá bom? Vamos lá então. O que podemos esperar sobre essa situação no Equador? Pode refletir sobre a nossa terra, nosso país? Qual será o desfecho disso? O que a espiritualidade de luz pode nos revelar? As cartas já estão previamente embaralhadas, mas eu sempre embaralho mais um pouquinho junto a vocês. O que podemos esperar disso? Ó, quando as cartas travam, ó, é sinal que o jogo tá com a energia. Aconteça o que aconteceu, nunca tem corte nos vídeos, no vídeo, quando eu tô cortando as cartas, tá? Sempre tudo na frente de vocês. Tá dando pra visualizar ou se tá? Tá dando pra visualizar bonito. Que às vezes eu posiciono o celular e não fica lá 100%, né? Sobre essa situação no Equador, pode refletir em outros países, em nosso país, podemos esperar o agora com o tarô. Agora foi.
Antes de desvirar as cartas, quando eu filmo na minha sala de jantar, eu tenho um ar-condicionado que eu ganhei, inclusive de uma geração maravilhosa. Um beijo pra você, querida. Ganhei. Mas acontece que por conta dessa obra, estão construindo um prédio de balada no fundo da minha casa. Um prédio. Ali, eles começam por volta das 6h30. Não param, acho que vão trocando o turno dos... Com certeza trocam um turno, porque às vezes é 10 horas da noite, eles estão ali. Então eles não têm hora. Não tem como eu acordar 3 da manhã, que às vezes eles estão virando a noite fazendo esse prédio. E é um barulho... Quem está morando, ou já teve uma obra desse porte próximo de casa sabe. Eu não consigo me concentrar. Por mais que aqui tenha barulho, é bem menor. Então é raro, às vezes, quando eu vou trazer conteúdos no domingo, e por um milagre, eles não têm equipe no domingo, porque eles estão a todo vapor com essa obra. Por um milagre, tá? Aí eu consigo filmar lá. Lá tem ar-condicionado, então eu fico fresquinha. Mas é isso, eu quero que vocês entendam. Eu tô sempre fazendo o melhor para melhorar aqui. Mas eu peço a compreensão de vocês, tá bom? Girassóis. Não sejamos inocentes. Não sejamos inocentes, casa da criança. Essa situação, vou usar situação o termo, tá? Tomar muito cuidado com as palavras, né? Estrelinhas. Que é assim que tem que ser no YouTube, estrelinhas. Mas entendam bem. Não sejamos inocentes porque sabemos que a mídia prostituta, a mídia canhota, que é, infelizmente, no mundo, a grande maioria, não é de hoje, que eles transmitem matérias de uma forma a coagir, a subestimar a inteligência das pessoas, a escravizar mentes, tentando fazer as pessoas engolirem goela abaixo o que eles querem que a pessoa entenda da forma deles. Aqui no Brasil a rede, né, não precisa nem falar, mas eu estou falando no nível mundial. Aliás, eu sempre falo sobre a imprensa, né, a mídia, a imprensa prostituta, mas hoje eu quero parabenizar os poucos e verdadeiros do bem. Paulo Figueiredo, que teve que sair do Brasil, né? Meu amado, que eu respeito tremendamente, é um homem inteligentíssimo, conhecimento, fera, também foi dispensado da Jovem Pan, Pavinato. Ele sabe que ele mora aqui no meu coração. Entre outros, jornalistas sérios, dignos, que não se venderam. Pode ter certeza. Por mais que todos nós, que somos direitos, estejamos sofrendo com ações de todos os tipos, entre ameaças, entre a vitória para nós virá.
E aí vocês vão se destacar. Parabéns pelo trabalho de vocês. Parabéns por não estarem à venda. São pessoas como vocês que me fazem acreditar que essa terra ainda tem jeito. E como tem? Como as revelações dizem. Gratidão. E para Vivi, um beijo pra você. Eu te amo. Você sabe disso. Eu quero sentar naquele seu sofá ainda pra dar uma entrevista, tá? Eu te assisti no seu programa. Falei isso pro meu marido olhou pra mim, eu falei, eu sei que eu não sou da área, né? Mas eu queria só dar uma palavrinha ali. E tomar aquela caneca de água. É água ou cachaça? Porque cachaça eu não posso beber, não. Um beijo pra Vivi. Parabéns, sucesso pra você, meu querido. Bom, vamos lá. Então não sejamos inocentes. Relativo. Porque a mídia vai cair. Ali já tá, né? Eles já estão passando como se fosse o... porque as pessoas, porque os direitos humanos, porque... O que parece... Vou deixar a casa aqui, porque aqui me veio a criança, tá? Me veio a criança. Muito importante esse vídeo, hein? Presta atenção. Se eu falar pra vocês que a canhota tá assim, ó. Tremendo. Porque ele sabe que isso é um estopim. O que está acontecendo no Equador, essa situação, para que a canhota tenha perdas, comece a cair. Casa dos ratos. Tem certeza? Absoluto. O cavaleiro trazendo as boas novas. E eu sempre falei, não adianta a gente querer, eu entendo, eu sou uma girassol, né? Ah, mas quando que o desgovernante vai cair? Ah, quando... Não é só o desgovernante. É uma junção de pessoas que trabalham para o maligno. No Brasil é uma junção. Então não adianta cair um que o outro que é substituído. Quando eu falo, e já fiz previsões sobre isso, que ajuda a virar de fora, e a força, que a Casa da Força saiu também aqui, desculpa, eu tô suando, mas o vídeo vai sair, não tem como abrir janela. E que a força virar de fora é sobre isso. O que acontece lá vai repercutir aqui. Começamos com a Argentina. Milen, beijinho. Só que a mídia prostituta fez o quê? Agora, me fala, como que você vai lutar contra um sistema sujo, corrupto, com carinho? Então, a esquerda sabe que vai perder forças, mas muitas forças. Casa dos Ratos e o Cavaleiro trazendo as boas novas para a direita. Então, o que vai parecer a destruição, Casa da Torre, mas ao lado ela vê a Casa do Sol, que significa o quê? Abertura de caminhos. Os amantes significam a população de bem. De bem. Ah, mas quem é da canal do bem? Eu falei que eu abri este canal para despertar o maior número de pessoas para a luz. Uma pessoa que insiste em seguir uma ideologia que é a favor da criminalidade, a favor do que é errado, a gente, é o que eu falo, Papai do Céu, nosso Criador, na sua infinita misericórdia, deu a cada um de nós o livre-arbítrio. Você escolhe a rua da direita ou da esquerda, né? Entende? Então eu não tô aqui para julgar, eu falo como vidente. E quando eu puxo algo relacionado à canhota, olha, eu vou dizer, quem me acompanha sabe, é pesado. E eu não posso dizer um terço aqui do que eu vejo. Não posso. Então, gerações, o que vai aparecer de notícia, distorcida, tentando subestimar a inteligência das pessoas, mundo afora, sobre essa situação que vai... Isso é só o começo. Isso é só começo.
quê? Aqui o imperador não veio como nada no Brasil, tá? Aqui o imperador veio como atual presidente do Equador. O imperador é alguém... Vocês estão vendo a casa aqui? Ela veio ao lado da casa do quê? Da temperança. O que significa temperança? O equilíbrio, colocar ordem na casa. Então a intenção do presidente do Equador, o que ele precisa usar? Os fins justificam os meios? Para ele, sim. Para colocar ordem na bagunça, ele vai fazer. Por isso que eu falei, vocês podem esperar nos próximos dias aí a canhota unida junto à imprensa prostituta falando horrores sobre isso. Por quê? Porque o que vai acontecer lá, tá? Olha aqui. Aqui me veio um enforcado. O enforcado, um homem de ponta cabeça, enforcado, no tarô, significa tentar enganar as pessoas. Compreendem? Mas, aqui o Papa vem como ajudas externas. Eu estou falando para o Equador. Junto à força. Então o Equador vai contar com a ajuda de outros países fortes para dar seguimento nessa arrumação da casa. A casa está muito bagunçada. Então vocês podem esperar. Escutem o que a cigana está falando. Vai refletir posteriormente em outros países. Generais. Ou seja, vocês podem colocar, vocês que estão, né, uma brecha aí, ou são da canhota, podem colocar a barba, todos vocês, barbas, podem colocar a barba de molho. Porque vai. É como se o que estivesse acontecendo. Olha, as cartas estão muito positivas aqui. Por isso que eu nem abri aqui ainda. O que está acontecendo no Equador, e o final disso, que não vai ser de forma pacífica, não vai. Por isso que eu falei, preparem, né, a pipoca, aperta o assento aí nesse avião, porque ele vai ficar em turbulência. Não vai ser de forma pacífica, não vai. Não vai. A canhota agora vai tremer, porque ela vai perder mais forças. E ela começa a perder forças ao redor. Por que os pássaros estão tão agitados assim? E ela começa a perder força ao redor, no mundo. E a daqui também começa a cair. Não adianta a gente pensar só na nossa terra. A gente está numa era, girassol, de transição. Ou a gente pensa no coletivo ou a gente dança. Então não adianta querer só que o Brasil tome jeito, só que a Argentina tome jeito, só que o Equador tome jeito, só que... Não! Tá tudo interligado. Estão entendendo? Tô chegando. Então não vai ser pacífico, já tô vendo aqui, tá? Mas é o que vai dar força para que as pessoas de bem sejam priorizadas. Então, as pessoas de bem no Equador tem que manter a fé aí, porque, eu vou dizer, eu não posso falar um terço do que eu tô vendo aqui, que vai acontecer para as pessoas lá que não estão andando no trilho. Sabe o caldeirão fervendo? Para um bom entendedor, eu pego a letra, né? Então, focado. Então, vão tentar enganar, né? A canhota agora vai fazer um circo, mas a gente já está acostumado, né? Tá, cigana, e aí? Eu posso garantir para vocês que o presidente, aqui ele me sai de novo como homem, e aqui me sai muitas cartas positivas, aliás, todas elas. Que o Daniel, né? Presidente do Equador, a atitude que ele está tomando, ele não vai recuar, hein? Pode ter pressão dos direitos dos humanos, pode ter pressão da mídia, ele não vai recuar. E vai ter força e ajuda de outros países. Ou seja, canhota, o choro é livre.
Não tem como fazer uma limpeza na casa sem usar muito alvejante, produtos pesados, produtos com eficácia. Você não vai matar bactérias, né, que deixam as pessoas doentes, usando produtos, né, home spray, que é só para perfumar, né, que é o que eles querem que, né, você faça, né? Você vai fazer carinho na pessoa. Não dá. Então, como que você faz uma faxina numa casa pesada, aquela casa bem suja, né, cheia de bactérias nocivas às pessoas de bem? É usando produtos fortes, e é o que o Daniel vai fazer. Pode esperar. Só que essa atitude dele enfraquece na América Latina. Por isso que eu gosto dos meus vídeos, fica tudo ali gravado. Tem vídeos que eu fiz lá 2 anos atrás, as pessoas, caramba, ela foi em cima. Pois é. Na América Latina, vai tirar a força. Eu posso garantir para vocês que ao decorrer dos dias, com isso tudo que está acontecendo, a canhota vai se debater como aquela pessoa que está possuída quando joga água benta. Vocês já assistiram o filme de possessão, né? Pois é. É o que nós faremos na canhota. Eu quero mais. Porque a gente quer do bem, a gente já está no limite. Aqui no Brasil, sim. Por isso que eu falo. Não acreditem em tudo que sai na mídia. Isso faz baixar sua frequência de energia, porque você acredita em matérias falsas. Como se o atual desgovernante estivesse forte, firme. Não tá. Pesquisem. Mas pesquisem e acompanhem veículos sérios. Como eu falei do Pavinato, do jornalista Paulo Figueiredo, que tem um programa também, acho que é Olavo Carvalho, uma coisa assim. Acompanhem pessoas sérias. E aí vocês vão entender que a canhota tá assim, ó. Entendem? E com essa situação no Equador, tá? Então, o que o presidente do Equador, a atitude que ele tomou, ele não recua, não vai terminar de forma pacífica, não vai ser pacífico. No entanto, como eu falei, você não tem como fazer uma faxina para matar bactérias que são nocivas às pessoas de bem apenas com home spray, que eu uso muito, por sinal, home spray para perfumar minha casa. Mas eu uso água sanitária para matar os germes. Cloro e outros produtos mais pesados. Entenderam, né? Entenderam? Ou seja, vai refletir sim. E eu vou dizer mais uma coisa aqui. Aqui me sai a casa 5, junto a casa 30. Junto a casa 35, a casa 9. Olha bem essas cartas. Não tem a ver com uma floresta, aonde tem a mata, aonde tem flores, aonde tem coisas fixas ali embaixo da terra, coisas, riquezas. Eu não sei, mas como está me saindo, eu tenho que passar para vocês. De alguma forma, o que está acontecendo, não sei a correlação, nós veremos lá na frente. É o que eu falei, evidência não é massa de bolo, tá? Né? Mas o que está acontecendo, o que vai acontecer, o desfecho que terá nessa situação do Equador, vai refletir na nossa Amazônia. De forma positiva, tá, canhota? É um mal necessário que está acontecendo, Casa das Estrelas. Então, entendam bem, eu vejo, né, o cerco apertando ali para canhota vai, né, vai. Eu não sei se eu ofereço um lenço para eles ou se eu falo, vamos despertar enquanto é tempo, né, porque se a pessoa tem um mínimo de racionalidade, um mínimo de vergonha na cara, de fato ela pensa no próximo, no coletivo, de verdade mesmo, ela não vai acompanhar a canhota por muito tempo. Ela vai despertar. Ah, mas fizeram uma lavagem cerebral. Não, a pessoa é burra mesmo, né? Gosta de fazer o quê? Tá cheio ainda, né? Mas o que me
Segundo pesquisas, não sou eu que estou falando, saiu uma matéria em um jornal, né? 80% da população está seguindo a rua da direita, né? Então a gente... E é nítido, né? Porque o desgovernante, onde ele vai, ele não pode nem ir, né? Então, vamos apertar o cinto aqui, vem coisa por aí, vai refletir, é como se fosse, eu vou deixar bem claro para vocês para finalizar esse vídeo. Talvez eu traga mais conteúdo sobre isso, depende de vocês, colocar nos comentários. Mas pode ser, nos próximos dias vai ser punk, hein? Punk! Aí vocês vão lembrar do alvejante, do cloro, que é necessário para matar as bactérias, para limpar uma casa, para que pessoas de bem não continuem sendo prejudicadas. Tá? Mas para resumir aqui para vocês, o que está acontecendo, o que vai acontecer no Equador é um presságio do que vai acontecer no futuro muito próximo aqui no Brasil, quando a direita assumir totalmente. Podemos esperar. Compreendem? Ajuda vem de fora. Eu já falei isso em outros vídeos. E às vezes ajuda não é exatamente alguém vindo para cá fazer uma coisa, e sim um desfecho bom lá que repercute aqui. Porque a canhota é mundial. Esse sistema é pesado. Só que ele está perdendo forças. E nos próximos dias, vocês verão que eu tenho absoluta razão no que eu estou dizendo. Bom, esse foi o nosso vídeo de hoje. Muito feliz. Embora vai vir alvejante forte, pesado, hein? Necessário. Tá bom? Não esqueça de deixar seu like, não esqueça de deixar sugestão para os próximos vídeos. Para o vídeo agora, nosso encontro marcado aos domingos, tá bom? Eu deixo a todos vocês, meus gerações, e os que vão se tornar gerações depois disso tudo, a minha bênção cigana. A proteção da nossa Mãe Santa Sara, nossa padroeira, que ela cobra cada um de vocês com o manto dela. Que nosso Papai do Céu, nosso Criador e nosso Mestre Jesus estejam presentes no coração, nas atitudes, na casa de cada um de vocês até domingo. Se Papai do Céu permitir e Santa Sara nos abençoar, amo vocês, meus gerações. Gratidão por tudo. Vamos permanecer um segurando a mão do outro, porque o avião vai entrar em turbulência, mas vai fazer um pouso na hora certa. Um beijo da cigana. Gratidão, gratidão. Que haja luz. Fiquem na luz. Tchau.